que dizer do livro de Rutherford lançado nesse ano de 1932, já que ele lançava um livro por ano? Além dos volumes 2 e 3 do livro Vindicação, também foi lançado o livro Preservação. Na contracapa, ele já dizia o seu objetivo: a explicação de 2 dramas proféticos divinamente dirigidos, registrados nos livros bíblicos de Esther e Ruth, revelando a provisão de Jeová para a proteção e preservação daqueles que o amam, também mostrando a vindicação de sua palavra e nome. As páginas 169 a 335 do livro Preservação aplicavam Noemi e Ruth como uma classe ungida, e a Sentinela, de 1º de agosto de 72, nas páginas 460 a 473, explicava a matéria lançada nesse livro Preservação. Ali dizia que Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele representava a Jesus. A classe de Noemi, portanto, eram os ungidos que passaram por 1914 e se sentiram abandonados. A classe de Ruth eram os ungidos a partir de 1919 que se tornaram apoiadores unidos. Em 1918, Jeová abandonara sua esposa e Jesus a sua noiva, quando os diretores da Sociedade Torre de Vigia foram presos. Similarmente, os da classe de Mordecai eram os ungidos que lideravam a obra após a morte de Rússio, e os da classe de Vaste eram os estudantes da Bíblia não submissos a Rutherford, que seriam trocados por quem? Pela classe de Esther. Percebam esse jogo de interpretação que se fazia naquele tempo de tipos e antítipos para encaixar as ilustrações bíblicas, os personagens bíblicos, em tudo aquilo que acontecia com as Testemunhas de Jeová. A Sentinela de 15 de setembro de 71, nas páginas 556 a 560, faz então essa comparação entre a classe de Vaste e a classe de Esther. Então, era uma forma de menosprezar os estudantes da Bíblia que não se identificavam com a Sociedade Torre de Vigia e, portanto, não receberam o nome Testemunhas de Jeová. Já que essas classes representavam as Testemunhas de Jeová, que eram ungidas, como é que se chamaria os poucos que não tinham uma esperança celestial, mas terrestre? A Sentinela de 1º de agosto de 1932 usou como tipo Jeú e Jonadab. Ela disse: Jonadab representou ou prefigurou a classe de pessoas hoje na Terra que estão em desarmonia com a organização de Satanás, que tomam a sua posição do lado da justiça e são aqueles a quem o Senhor resguardará durante o Armagedon e os fará sobreviver àquela tribulação e lhes dará vida eterna na terra. Esses constituem a classe das ovelhas que favorecem os ungidos de Deus, porque sabem que os ungidos do Senhor estão fazendo a obra do Senhor. Estes então foram convidados a pregar junto com o restante ungido, e em 1934 entendeu-se que eles também deveriam ser batizados. A Sentinela ainda continua explicando o drama de Jeú e aplicando ele àqueles que não eram ungidos. Jeú foi comissionado por Jeová para ser rei sobre o reino de Israel de 10 tribos e para executar o julgamento de Jeová sobre a iníqua casa de Acabe de Jezabel. Quando Jeú estava a caminho de Samaria para erradicar a adoração de Baal, Jonadab, filho de Recabe, foi ao seu encontro. Jeú perguntou a Jonadab: "É teu coração reto para comigo?" E Jonadab respondeu: "É." "Dá-me deveras a tua mão", solicitou Jeú, conduzindo Jonadab para dentro de seu carro. Daí Jeú instou: "Vem deveras comigo e vê como não tolero rivalidade para com Jeová." Portanto, Jonadab, embora ele não fosse um israelita, concordou com o que Jeú estava fazendo e aceitou ajudá-lo. Por isso, as Testemunhas de Jeová e os Jonadabes tinham esperanças diferentes, mas estavam juntos. A esperança que eles tinham, pelo menos em teoria, era diferente. Testemunhas de Jeová
eram os ungidos, que queriam ir para o céu, e os Jonadabes, as pessoas que os apoiavam, mas não tinham essa esperança. Mas, além da remoção dos anciãos eletivos e da diferença entre as testemunhas de Jeová e os Jonadabes, que outra importante mudança aconteceu em 1932? O Israel natural, que por anos fora defendido por Russell e também por Rutherford como tendo participação especial na profecia bíblica, através do movimento sionista e da promessa de voltarem para a Palestina, que fora tão explicado nos livros Conforto para os Judeus, de 1925, e Vida, em 1929, simplesmente mudou. Coincidentemente, a decisão de aplicar a expressão Israel de Deus às testemunhas de Jeová e não mais aos judeus naturais foi justamente poucos meses antes de Hitler assumir o título de chanceler da Alemanha, em 30 de janeiro de 1933. Percebam que Rutherford cautelosamente foi mudando o ponto de vista. O Israel de Deus não era mais o Israel natural, e sim as próprias testemunhas de Jeová. E essa mudança foi ali, justamente quando Hitler estava assumindo o poder. E a gente sabe como é que ele via os judeus, não é mesmo? A Sentinela de 15 de agosto de 66, nas páginas 501 a 503, falou sobre o volume 2 do livro Vindicação, na página 253. Ali disse: mediante os volumes 2 e 3 do livro Vindicação, que tratavam os demais 24 capítulos de Ezequiel, Jeová revelou a seu povo que as profecias sobre a restauração não se aplicavam aos judeus ou israelitas terrestres naturais e circuncisos, mas se aplicavam ao fiel restante do Israel espiritual desde o ano 1919 da Era Comum. O novo pacto com os israelitas naturais se daria no futuro e para toda a humanidade, após a ressurreição dos antigos profetas e testemunhas de Deus. Mas esse entendimento de que os judeus naturais teriam uma participação especial apenas no futuro, em breve também mudaria. Em 1934, seria eliminado qualquer associação com os judeus naturais, o mesmo ano em que Rutherford escreveu uma carta a Hitler, elogiando os seus feitos. Nós vemos que essa nova luz quanto ao significado do Israel de Deus foi bem apropriada à época, não é mesmo? Que dizer os volumes 2 e 3 do livro Vindicação sobre como essas novas luzes chegavam? Prestem atenção ao que disse o volume 3 do livro Vindicação, na página 250, que afirmava que a Sociedade Torre de Vigia tinha orientação angélica. Percebam. Estes anjos são invisíveis aos olhos humanos e estão ali para cumprir as ordens do Senhor. Sem dúvida, eles primeiro ouvem a instrução que o Senhor dirige ao seu restante e depois estes mensageiros invisíveis passam tal instrução para o restante. Os fatos mostram que os anjos do Senhor, que estão com ele no seu templo, têm assim prestado serviço sagrado ao restante desde 1919. Aqui está uma prova de que a Sociedade Torre de Vigia se dizia praticamente inspirada. Alô, Israel Batista, dá uma olhadinha no que eu estou dizendo aqui. No livro Preservação, de 1932, nas páginas 193 e 194, foi dito: através do seu Espírito, o Espírito Santo, Jeová Deus guia ou conduz o seu povo até um certo ponto no tempo, e assim fez ele até o tempo em que o ajudador foi retirado, o que aconteceria necessariamente quando Jesus, o cabeça da sua organização, viesse ao templo e reunisse a si aqueles que achasse fiéis, quando ele, na qualidade de grande juiz, começasse o julgamento em 1918. Portanto, o livro Preservação
lançado em 1932, afirma que o Espírito Santo de Jeová guiou o povo dele até o julgamento de 1918. A partir de 1919, a organização não era guiada pelo Espírito Santo de Jeová, mas sim pela orientação angélica. Note o que foi dito na página 46. Com a vinda do Senhor ao seu templo e o ajuntamento a si mesmo dos escolhidos, o Espírito Santo cessaria de funcionar como um paracleto ou advogado da igreja. De modo, gente, que Rutherford deixa claro em seus ensinamentos e interpretações bíblicas que desde 1919 o Espírito Santo não dirigia o alimento espiritual fornecido pela Sociedade Torre de Vigia, mas sim anjos que passavam as informações, e isso continuou a ser afirmado durante toda a vida de Rutherford. Eu não sei o que é pior: não saber que classe de anjos que estava ensinando aquele tipo de doutrina, ou simplesmente reconhecer que tudo era produto da mente inventiva dos presidentes da Sociedade Torre de Vigia.